Mas vira a câmerazinha pra lá, professor. Não vou ficar me olhando ali. Nervosa. Já tá gravando? Então, boa tarde para todos. Meu nome é Helena Iwamoto. Sou mestranda pela Faculdade de Educação. Minha orientadora é a professora Sandra Menezes. O meu co-orientador é o professor Miguel Ribeiro. E eu vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa intitulado Conhecimento Especializado de Futuros Professores de Matemática no âmbito da multiplicação de números inteiros. Essa pesquisa vai ser realizada com a colaboração de vocês, com o grupo Ciência e Mate, e eu espero a colaboração. De graça. De graça, Carol. Então, qual foi a motivação para essa pesquisa? Os alunos confundem as operações de adição e subtração com multiplicação e divisão quando tem números positivos e negativos. Então, eles decoram um monte de regras e quando eles se deparam, por exemplo, com menos 5 vezes menos 5 e menos 5 menos 5, eles confundem aquele menos com menos que eles decoraram e falam que nesses dois casos o resultado fica positivo. Então, essa falta de compreensão dos alunos das operações e dos significados das operações foi o principal motivo para essa pesquisa. Então, no Brasil, o conjunto dos números inteiros aparece na BNCC em duas habilidades para o 7º ano. Espera-se que os alunos sejam capazes de comparar e ordenar os números inteiros, associá-los à reta numérica e ainda que os alunos sejam capazes de resolver problemas que envolvam essas operações nesse conjunto numérico. Só uma curiosidade, no Chile e em Portugal, os alunos aprendem adição e subtração no 7º ano e aprendem só multiplicação e divisão no 8º ano. E aqui a gente ensina tudo ao mesmo tempo. Aqui eu trago algumas dificuldades dos alunos no âmbito dos números inteiros. Então, eles têm um pouco de dificuldade de se afastar desse sentido concreto dos números. Eles confundem o sinal negativo, que às vezes representa uma localização, às vezes representa uma operação. E eles também aplicam as mesmas estratégias para resolver tanto os problemas com os números naturais quanto com os números inteiros. Então, o projeto de pesquisa ele vai focar na multiplicação com números inteiros, porque existe muita pesquisa sobre como introduzir esse conjunto numérico, mas existe pouca pesquisa sobre os significados das operações, principalmente da multiplicação. Então, o projeto levanta a seguinte questão de pesquisa: que conhecimento especializado revelam futuros professores de matemática no âmbito da multiplicação envolvendo números inteiros? E as subquestões de pesquisa focam nos diferentes registros de representação e nos diferentes sentidos da multiplicação envolvendo os números inteiros. Então, aqui eu trago um pouco do referencial teórico sobre os números inteiros. Então, ao discutir esse conjunto numérico, Caraça aponta que o conceito dos números inteiros precisa ser consolidado a partir do princípio da extensão do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números inteiros, permitindo que os alunos entendam o que é próprio dos números inteiros e as diferenças entre as operações nos dois conjuntos. Os alunos começam a reconhecer a existência de um novo conjunto numérico quando se deparam, por exemplo, com uma subtração 2 menos 7, que gera um resultado até então inexistente no conjunto dos números naturais. E eles começam a desenvolver a ideia que os números negativos são menores que os números positivos. E a partir dessa ideia que os negativos são menores que os positivos, eles entendem que tem um ponto onde eles se originam, né, que é o ponto de origem, o zero. E eles também desenvolvem a ideia que dois números com o mesmo valor absoluto ocupam lugares opostos na reta numérica em relação ao ponto de origem.
Então, no caso da multiplicação, o operador multiplicativo define se o produto ele permanece ou se ele muda de região. Então, aqui, por exemplo, se o operador multiplicativo ele é positivo e multiplica o negativo, o produto continua na região negativa. E se o operador multiplicativo é negativo, multiplicando o negativo, o produto muda para a região positiva. Então, pelo princípio da extensão, as propriedades comutativa, associativa e distributivas, elas são preservadas na multiplicação com os números inteiros. Em 1867, Haeckel demonstrou essa regra dos sinais, preservando as distributividades, à esquerda e à direita. Então, eu trago aqui a comparação dessa regra usual que a gente tem, negativo vezes negativo igual a positivo, para a gente comparar o que acontece quando a gente tem negativo vezes negativo igual a negativo. Para resolver essa expressão numérica, independente do jeito que você calcula, usando o que eu estou chamando aqui de regra usual, se você elimina os dois parênteses, ou se você elimina o parênteses à esquerda e aplica a distributiva, ou se você tira o parênteses da direita e aplica a distributiva, você sempre chega no mesmo resultado. O que não acontece quando a gente usa essa regra 2. Dependendo do jeito que você calcula, o resultado é diferente. Então, para preservar as propriedades, a gente precisa usar o que eu estou chamando aqui de regra usual e descartar essa regra 2. Então, a pesquisa vai usar como referencial teórico o MTSK, que é uma conceitualização do conhecimento do professor de matemática, que permite caracterizar as especificidades do conteúdo desse conhecimento. O MTSK é estruturado em dois domínios do conhecimento, à esquerda o MK, à direita o PCK e no centro o domínio das crenças do professor. A pesquisa focará no domínio MK, no subdomínio COT, para caracterizar o conhecimento especializado dos futuros professores no tópico multiplicação com números inteiros, focando principalmente nos registros de representação e na fenomenologia e as aplicações. Então, sabendo que o conhecimento do professor de matemática não se desenvolve na prática, mas sim em contexto formativo, e a prática do professor tem como base a implementação e a discussão de tarefas, o projeto pretende implementar uma tarefa para formação, na formação inicial de professores de matemática, em uma aula de 4 horas, em uma disciplina no âmbito da educação matemática, e durante a implementação, os estudantes responderão às questões em pequeno grupo e a discussão ocorrerá no grande grupo. Essa tarefa para a formação tem como ponto de partida uma tarefa para o aluno, e ela é construída com o objetivo de aceder e desenvolver o conhecimento especializado do professor de matemática. A tarefa para a formação é um documento que faz parte da tarefa formativa, que também é composta pelo documento do professor, as 5 dimensões para a implementação da tarefa para o aluno e o documento do formador. Então, serão coletadas as produções escritas e as discussões serão gravadas em áudio e vídeo. Serão analisadas as respostas das questões escritas e a transcrição dos áudios. A análise fará uso do conteúdo das categorias do subdomínio COT, focando no conhecimento especializado do futuro professor sobre diferentes registros de representação e sobre a fenomenologia da multiplicação envolvendo números inteiros. E com essa pesquisa, espera-se obter um conjunto de descritores de conhecimento
referente ao conhecimento especializado de futuros professores de matemática, associados às categorias do COT em relação ao tópico multiplicação com números inteiros. Isso nos permitirá entender melhor esse conhecimento e o que o sustenta. Aqui eu trago algumas referências. E é isso. Muito obrigada. Muito centrada. Muito centradas. Mas você disfarçou bem. Tremendo. Bem, apresentou. Vamos lá, quem quer começar a bater? Ela já botou umas 10 coisas ali. Passa um pouquinho aí, né? Claro. Vai passando. Só uma dúvida. Tá? Mais um. Slide por slide. A gente podia slide por slide, né? Esse aí. Essa cara. Alguém quer falar algo antes? Eu tinha antes. A minha questão é sobre esse aí. A minha adianta, É uma justificativa plausível, mas você fala um monte diz que existem poucos estudos. Eu acredito que você tem que ir atrás disso fazendo uma revisão de literatura, entende? Então, você ir atrás, fazer uma revisão sistemática, para você poder trazer mais autores que sustentem isso aí. Tá? Eu achei até que fosse de 93, esse pelo menos é de 2022. Talvez ele mesmo tenha. Talvez ele mesmo tenha, porque tá. ele que você consulta para pegar mais autores que sustentem essa ideia. Porque só um não é tão relevante. Obrigada. Volta lá. A Carol que desde o primeiro, gente. É. Vamos. A foto, volta na foto. A foto tá muito antiga. Qual que você quer, Carol? Não, quando você fala que os alunos confundem. Aqui? Então, é a questão do termo confundir. Confundir não é uma dificuldade. Os alunos não diferenciam. É uma questão do termo aí que a gente falou muito hoje de manhã. Confundir não é uma coisa matemática. Eles não diferenciam as operações. E a curiosidade que você disse, eu não acho que é só uma curiosidade, Helena, do currículo. Sabe? Eu acho que isso é uma justificativa da sua pesquisa. Não sei se tem alguém que fale, mas a impressão que deu é: será que essa não diferenciação não se dá justamente por conta do currículo? Tá trazer tudo de uma vez? Então, porque eu não aprofundei muito. Por isso que eu achei melhor falar uma curiosidade para ninguém perguntar. Mas eu de verdade. O que eu li foi assim. Tem lógica, não tem? Ensinar tudo de uma vez é uma bagunça. Isso. O que eu li foi assim, que eles, o ensino lá nos anos iniciais gasta muito tempo, né, ensinando os números naturais, os positivos, e os alunos criam, né, esse conceito. E quando eles chegam nos números negativos, é muito rápido, então eles não têm tempo de fazer essa construção igual nesses outros. Diferente de outros currículos de outros países, que primeiro uma coisa, depois outra. Isso, daí teria que ver se tem estudo se lá os alunos têm as mesmas dificuldades dos alunos daqui, mas daí eu Exatamente as mesmas. mesmo tendo essa queda. Porque também falar que 2 anos vai fazer muita diferença, né? Teria que ser uma coisa que acontece lá atrás, né? Isso que eu ia te perguntava, você acha que esse estudo de números inteiros deveria começar nos anos iniciais? Eu li alguns estudos que eles falam que as crianças já conseguem entender os números negativos nos anos iniciais e que isso tem uma consequência, se eles aprendem lá no 2º ano, tem uma consequência lá no 5º ano, dos alunos que aprendem direto no 5º ano, por exemplo. Eu acho que é um estudo dos Estados Unidos, daquele NCTM, não lembro aquela sigla. É um currículo nacional. Isso, daí eles estudam bastante sobre isso. É a BNCC americana. Mas eu vou perguntar-lhe uma coisa aqui, porque tu disseste, em Chile e em Portugal é assim, enquanto no Brasil é assado. A mim pareceu que tu estavas a defender que tem que ser como lá e não como aqui. E que lá dá menos dificuldade. Eu escrevi, pareceu que estavas a validar o que é de lá e que não, como funciona como está no currículo brasileiro, chileno e português e a desvalidar o que está aqui. Para eu dizer isso,
eu tenho que ter evidência de pesquisa que me mostre que eu não posso dizer, porque lá no país X é assim, enquanto que no Brasil é assim. Professor, por isso que eu comecei, uma curiosidade. Não, mas eu entendi para colocar na pesquisa. Nós estamos a fazer pesquisa. Sim, eu não quero saber o que é que vocês acham. Ninguém quer saber o que é que vocês acham. Podem achar coisas interessantes, mas ninguém quer saber. Porque neste contexto, é pesquisa, tem que ser baseada em qual é o autor, ou não é só um. Quais são os autores que discutem esta coisa. E é interessante colocar isso no estudo? só se falar que lá em Portugal eles têm menos dificuldade por causa disso, eu penso. Não, então, mas é relevante fazer essa pesquisa ou não? Eu estou perguntando. Vai depender da discussão que Qual a sua versão de for pesquisa? feita. Tá. Não, só para... Mas eles discutem alguma coisa que os alunos têm mais dificuldade porque faz isso? Não, eu só procurei, estava na BNCC, daí como a gente fez aquela revisão teórica, a gente procurou os currículos de Portugal e do Chile para os nacionais, aí eu procurei também dos números inteiros. Conhecer os currículos dos outros países é uma vantagem tanto para a pesquisa como enquanto professor. Porque se eu conheço o currículo dos outros países, eu consigo também ler os autores desses países com um entendimento melhor, porque é situado, muitas das discussões são situadas de acordo com o currículo. Quando alguém de Portugal alguém faz um estudo em Portugal e diz os alunos têm dificuldade nas operações com números negativos, inteiros. É diferente, pode ser diferente de dizer no Brasil os alunos têm dificuldade com nos números inteiros, nas operações com números inteiros. Porque pode ter essa diferença de que é tudo junto e misturado e lá é primeiro uma coisa e depois a outra. E é em termos de dificuldade, não foco no público. Eu não enxergo muito essa parte como motivação. Eu enxergo mais como uma parte da introdução do seu. E a motivação vai, professor? O que motivou foi o quê? Os alunos confundirem as operações? As dificuldades dos alunos fazem a pesquisa ter relevância. Mas da forma como está escrito. Ainda confundem. Pode passar por outro. Você acha que está... Pode passar por outro. Aí só uma coisa que eu estava comentando com eles, na segunda aí, às vezes apresenta uma localização, às vezes vem uma operação. A localização é essa numérica, por assim dizer, né? Isso. Porque acho que é bom deixar mais específico. Por isso, a localização fala assim, eu penso enquanto eu penso em várias coisas, tipo, localização, tipo, existe a casa, eu moro na casa menos, tal número. Sei, localização para mim às vezes é a ideia de... Até especificar na eu acho que é interessante. Tipo, vai perder essa mora na casa menos tal. Nem é doido, porque existe um andar negativo também. Se eu pensar em andar, isso é negativo. Aí eu fiquei na localização. Uma hora é para a operação de subtração, outra hora é para dizer que o número é negativo. É batata essa dificuldade deles. E eu acho que Mas é o mesmo símbolo tem dois significados. que símbolo? Por exemplo, eu até tem grandeza, né? Se eu pensar, se eu colocar localização e operação, tem temperaturas negativas, aí não é assim, grandeza? Negativo. Tá errado, professor? O quê? Não, Eu falei. Aquilo ali? Não, dá apenas da Carol. O símbolo, que é o tracinho, Isso. ele é utilizado para duas coisas na matemática, ele usa o mesmo símbolo. Isso, Ou não? símbolo não é negativo? Mas ele significa sinal de subtração? O tracinho na horizontal? Mas você coloca 2 menos 5, Não. por Por exemplo. operação, E ali é que é o número que é o negativo. negativo, não é isso? Foi isso que eu falei, agora parece que está errado. Não, ok, eu não vou discutir agora a questão matemática. Agora é a discussão da pesquisa. Qual é a estrutura da pesquisa, o foco da pesquisa, porque nós depois vamos ter, obrigatoriamente, momentos para discutir a questão matemática quando for para discutir a tarefa. Eu agora não quero saber nada da tarefa. Quero saber da pesquisa se é coerente, se a coisa que está ali é coerente. Porque se o projeto for coerente, a expectativa é que seja mais ou menos linear o processo. Se o projeto não é coerente, dificilmente o caminho vai ser fácil de fazer. Por que registro de representação? Então, eu gostaria de Gente, entender porque é só só as as duas duas categorias. categorias. É porque eu pensei muito na E questão... tem hora que ela fala depois que Não vai é entender
mas depois você fala assim, ah, meu objetivo é falar de procedimento, então... Ela fala Não, de é propriedade, fenomenológico, moda, propriedade. eu acho que a propriedade é relevante. Nada a ver, vamos lá. Eu perguntei por que registro de representação primeiro. É toda essa categoria do corte, não é? O registro de representação estava pensando em pegar os sentidos da multiplicação nos números naturais e estender para os números inteiros e fazer essa discussão de quais sentidos se preservam, se tem outros, Isso é Cronologia. Perfeito. Agora a poesia. Agora, o registro de representação, eu pensei nessa representação na reta numérica, na configuração retangular. Eu acho que Isso é registro de representação. Daí se vocês esperam esse CBD, porque eu não pensei em registro, eu pensei, por exemplo, esse 2 menos 5 aí, sem costumar colocar o parênteses, eu pensei nessa parte do registro. Na verdade, eu acho que os diferentes registros permitem aceder a diferentes Sim, sentidos. Você não vai... Ah, tá, eu achei que você ia falar alguma coisa, eu ia gravar. Você vai trabalhar na segunda, você coloca os sentidos, você vai trabalhar com todos, mas eu só vi você falar do operador multiplicativo, mas você vai trabalhar com as outras ideias também? Então, Marcelo, porque na verdade eu ainda não sei. Não. Então, esse que é o Porque o operador ponto. multiplicativo eu vejo bastante presente, mas eu fiquei pensando, por exemplo, a configuração retangular, com os inteiros, esses outros sentidos também com os buracos. Então, por exemplo, a adição sucessiva de parcelas iguais. Sim. Então, quando eu tenho 2 vezes menos 3, eu consigo ter a adição sucessiva de parcelas iguais. Só que quando eu tenho menos 2 vezes menos 3, tem adição sucessiva de parcelas iguais? Eu tô repetindo menos 2 vezes? Existe repetir menos 2 vezes? Então, Depende de como eu tô lendo aqui. e ainda tem o contexto discreto e o contexto contínuo. Exatamente. Mas, fiquei pensando, mas como seria a configuração retangular? Trabalhar com a ideia de Área negativa. Ah, eu sei como. Você vai pôr no plano cartesiano e colocar do lado esquerdo. Não é matemática. Não quer saber nada da tarefa. Tá. Porque senão nós vamos passar o tempo a discutir a matemática que nós neste momento não sabemos. Quem vai saber é a matemática. Tomara, Brenda! Depois discutir o tópico, vai Mas a ideia é você trabalhar inicialmente com todos e ver qual vai fazer mais sentido depois, né? É um conteúdo assim que, se eu não entender, as pessoas têm muita dificuldade em ensinar essas regras da multiplicação. O foco é a regra da multiplicação. Isso. Ontem mesmo eu estava participando do grupo do GDS e a discussão era essa. Como que eu ensino essa regra da multiplicação? Reparem que a discussão é como é que eu ensino. Não é o que é coisa para eu poder tomar a decisão. É como é que eu ensino? Qual é a regra que eu uso? Qual é a estratégia que eu uso para passar a regra? Vamos focar naquilo que tem que ser feito. Então, pelas questões de pesquisa, Tem a questão você de está usando um pesquisa, tem aqui. Isso, só o forte. Tem a questão de pesquisa e tem duas coisas. Só que na sua fala dos slides 15, pra mim, quando você fala de regra, tem KPM ali, né? Aonde, Carol? Quando ela fala das regras, que conhecimento que fundamenta dar certo essas coisas. Mas, Ah, quando eu falo aqui? essas regras, por que dá certo? Por que menos Isso menos é aí mais? é prática matemática. Mas é em relação às propriedades, né? Que se chega Pra mim, isso é Pra KPM. mim fica na propriedade, não. Eu também pensei nas Mas o propriedades. conhecimento que fundamenta, gente. Então, mas para chegar naquilo lá, usou as propriedades das operações. MK, sim. KPM é MK. Você está falando lá da demonstração. O que é que nós temos que pensar? A Helena tem uma questão de pesquisa e duas sub-questões. Sim. A questão de pesquisa, coloca lá na. A questão de pesquisa é uma coisa. A questão de pesquisa é uma coisa maior e depois tem duas partes que vão ajudar a responder à questão de pesquisa. Aqui é coisa 1 e aqui é coisa 2. O que é que está na revisão teórica que justifica que esta coisa 1 é importante? Porquê é importante focar nos registros de representação? E o que é que está na revisão teórica que me permite dizer que esta coisa 2 é importante? É isso que eu tenho que justificar. Neste momento é isso que eu tenho que justificar. Para depois então pensar
como é que eu vou coletar as informações, que estratégia vou usar para fazer a coleta, a tarefa. Se eu não consigo justificar porque é que isto é importante, eu depois não vou conseguir pensar na tarefa que vou preparar. Porque se eu não sei porque é que é importante, não sei quais são as dificuldades dos alunos, nem o que é que os professores já está feito que os professores conhecem. E a mesma coisa para aqui. Porque eu posso começar, porque eu tenho dificuldade no registro de representação. Ok, mas isso não me diz que seja um problema comum, diz que eu tenho. A única coisa as únicas pessoas que se preocupam com as minhas dificuldades sou eu e nem são os alunos. Podem ser os pais dos alunos. Porque os alunos aprendem errado. Bem, porque é que o registro de representação é importante? Eu posso achar que sim, mas não chego a achar que sim. Eu não estou a dizer que está correto ou que está incorreto. Tem que justificar porque é que esta coisa é importante, para depois justificar porque é que esta coisa é importante. Mas essa é a segunda coisa ali, até falei para a Helena, né? A gente acredita, pelo menos ali nas adições sensíveis parcelas iguais, a gente percebe ali que existe, né? Pelo menos o dojo indicado positivo com negativo. Agora, o negativo com o negativo a gente já não sabe. Mas na multiplicação dos números naturais tem 3 sentidos. A gente só conseguiu visualizar um sentido. Um e metade. Os outros sentidos, ela até mostrou uma configuração retangular, mas não fazia sentido dentro do sentido que a gente está estudando de configuração. Mas fazia sentido. E a combinatória a gente não conseguiu. Será que existem outros sentidos que a gente não tem? Ok? Portanto, a primeira pergunta, que não necessariamente tem que estar ali como pergunta de pesquisa, mas a minha primeira pergunta tem que ser: existem os sentidos específicos dos números, das operações com números, da multiplicação ou das operações com números inteiros, ou não? Os sentidos que nós conhecemos são só para os números naturais. Mas essa tem que ser uma coisa da revisão da teoria. Tem que ter uma parte da revisão teórica que faça essa discussão dos sentidos naturais e dos sentidos dos inteiros, se é que existe. Porque ela colocou essa subquestão e eu disse assim, olha, eu não sei se essa subquestão vai fazer sentido, porque a gente não sabe nem se existe ainda. Como é que a gente vai dizer? Desde o projeto que ela colocou, foi uma pergunta que eu fiz, né? Mas não, tem qual é o foco? né? Qual é o foco? Terminologia. Não, o foco qual é o tópico do trabalho da Helena? Números inteiros. Multiplicação de números inteiros. Qual é o foco do trabalho da Helena? Conhecimento. Do professor, em que tópico? Multiplicação. No contexto, multiplicação. Quais são os números que estão a estar envolvidos na multiplicação? Números inteiros. Porque em números inteiros é positivos e negativos, não é só positivo. E o zero. Para mim o zero está. O zero é neutro. Está incluído. Portanto, é positivos e negativos. Não é porque está lá inteiros. Porque se fosse só negativos, tem que estar ali cá dentro. Mas ela vai então do. Mas se é negativos, esta coisa já não é. 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3. Se ela focasse só em Ficar negativo. Não pode falar só negativo. Pois se for só negativo, são os dois negativos. Números inteiros. Números inteiros. Portanto, se é números inteiros, a grande discussão depois vai ser de para a direita e para a esquerda dos zeros. Porque o zero é tão fácil. Portanto, para a direita e para a esquerda. Mas para isso tem que pensar como é que eu justifico esta coisa e como é que eu justifico esta coisa. Porque se eu tenho diferentes perguntas sobre questões, eu sempre tenho que justificar porque é que são importantes aquelas. Não pode ser porque, eu acho que o registro de representação é difícil. Ou eu acho que há um conjunto de procedimentos aqui que os professores não conhecem. Se eu acho isso, então tenho que procurar na pesquisa resultados que mostram que os professores não conhecem, ou têm dificuldade, ou que os alunos têm dificuldade, o que é que sustenta essa dificuldade. Só que me parece, Helena, que quando você falou em registro de representação, na sua explicação agora, a impressão que deu é que você vai valer dos registros de representação na reta numérica para justificar por que dá certo. Por que a regra é válida. E aí não é registro de representação, aí é a demonstração que está no KPM. Entendi agora o que o Carol quis dizer. Talvez seja confuso ainda, mas uma hora sim, é super sentido. Depois ela ela está vai falando. Se você vai usar para demonstrar, não é forte, é KPM. É prática do professor.
É tipo assim, ó, usar um recurso. O foco É que não é vocês- recurso, É que vocês mas... estão pensando nesse slide aqui, né? É esse que vocês estão... Então, eu sei que você quer mostrar a propriedade, quer mostrar, mas quando é regra isso, é uma regra matemática, menos com menos a mais, ponto, não é? E a regra vem da outra. Da matemática. É uma propriedade? Não é uma regra. Uma regra é uma coisa, propriedade é outra coisa. É porque a gente chama de regra, mas é uma propriedade da matemática. Não, se for propriedade, é propriedade. Se for propriedade, tem que chamar de A propriedade. regra é a sintaxe matemática, tá? Tá bem? Se é propriedade, tem que chamar de propriedade. Se é propriedade, a pergunta de pesquisa sobre pergunta tem que ser sobre propriedade. Mas você está entendendo o que a Carol está dizendo? Ela está utilizando a propriedade para fazer a demonstração do porquê menos com menos é mais com menos é menos. Então ela não está usando a propriedade como propriedade, ela está usando só para demonstrar. Mas essa parte foi só uma parte do referencial teórico que ela trouxe. Não é isso sua intenção, é seu intuito é fazer essa demonstração com o que você vai coletar? Pergunta de pesquisa. Eu acho que... Ok. A questão de pesquisa são aquelas. O que tem que pensar é se são aqueles subdomínios que vão ser focados ou não. Porque, para direcionar depois a atenção, tanto para a revisão de... Porque as coisas têm que andar para cá e para lá. Eu posso começar por escolher o subdomínio e depois vou fazer a revisão de pesquisa. Depois chegar à conclusão que este subdomínio não é a coisa mais importante como neste tópico. Portanto, tem que andar sempre nesse... E por isso as questões, a versão final da questão de pesquisa, só muito para a frente do trabalho é que efetivamente fica bem definido. Depois de fazer a questão de pesquisa, o que é que tens? Tem referência ao Mas ela só consegue fazer, por exemplo, a coleta de dados Depois ter a teoria toda feita para poder entender qual seria a subquestão de pesquisa, porque senão não tem como. Senão eu não tenho a questão de pesquisa, não consigo pensar na tarefa para a formação. Vejam como as coisas estão relacionadas. Porque é que toda a tarefa para a formação tem uma questão de pesquisa. Porque eu, para construir a tarefa para a formação, tenho que fazer a revisão teórica. E como é que eu, ao fazer a revisão teórica, eu identifico qual é o problema? E por isso, se tenho um problema, tenho uma pergunta que tenho que responder. Ok, depois, referencial teórico de números inteiros. Depois. Fala das dificuldades dos alunos. Ok. Pode passar? Aí depois do MTSK. Não, volta aí. Mais um. Vamos ver slide por slide. Esse slide, dificuldade dos alunos. Próximo slide. Qual a dificuldade dos alunos e depois? É a dificuldade dos alunos ainda? Não. Não. É o quê? Top. Ok? Depois? Continua no top. No tópico. Ok? E depois? Continua Mais no tópico. top. E depois? Para ir para o MTSK. E a MTSK é o quê? Quantos? 2. Ok. A ordem tá certa. A ordem é esta. O que é mais importante? Era aquilo. Hã? O que é mais importante? Pelo que está aqui é o Então tópico. começa o tópico. Não estou preocupado no conteúdo. Não estou preocupado no conteúdo. O que está aqui é o tópico. São Três slides. 3 é maior que 2 e maior que 1. Ok? Não estou a dizer que está certo ou que está errado. Estou a dizer que nós, quando até para preparar a apresentação, temos que ter consciência disso. Porque isso depois vai ter impacto mas depois, no foco que eu vou dar na revisão teórica. As 3 coisas são importantes. E são igualmente importantes. E, portanto, vai ter que ser mais ou menos depois equilibrado a escrita. Não pode ser uma coisa assim e uma coisa assim. Ok. E no MTSK o que é que tem? Tem a apresentação geral. Depois, olho para focar. Depois vamos focar. O que é que falta? Que obviamente nesta fase inicial falta de certeza. Os exemplos. O que é que falta? Faltam os exemplos que vêm da revisão teórica de o que é procedimento. O que é que falta preencher? Falta mais um conjunto de slides ali com exemplo de procedimentos, definição de propriedades e fundamento, exemplo no tópico concreto.
Agora, olha esse slide Ela daquela só coisa. conseguiria fazer isso se ela tivesse feito já feito Claro. Sim. Mas isto para nós vermos como eu posso já começar a escrever o documento que vai ser a versão menos 500 da dissertação. Porque depois eu já sei o que é que vou ter que preencher. Não preciso estar a inventar moda. A estrutura é aquela. Agora só tenho que ir fazendo a revisão teórica e preenchendo para depois, quando for para pensar na construção da tarefa, já ter ali as informações. Mas a professora, em termos de escrita, ela falou que vai focar em procedimentos, definições, ela vai focar no plot inteiro. Só que as questões de pesquisa dela não falam que é um plot inteiro. Ela precisa escrever tudo Possível. e dizer, mas nessa pesquisa, dar exemplo de tudo e dizer, mas nessa pesquisa o foco é só em procedimentos Porque eu, enquanto não tenho as informações coletadas, não sei o que é que eu vou Não, observar. depois na versão. Só que eu tenho que ter 80% da revisão teórica feita e coletar as Ela vai informações. tirar da tese, da dissertação? Não. Posso perguntar? Mas ela vai usar na tarefa, na forma. Quanto mais eu conhecer sobre o tópico e o conhecimento do professor, em melhores condições eu vou estar para fazer a análise daquilo que vou Mesmo que ela não vá analisar. Mesmo que eu não vá analisar. Entendi. Na análise que ela tem que indicar, né? Que ela vai Que ela vai focar no- aqui no referencial teórico, ela tem que fazer. Mas a tarefa dela não necessariamente precisa trabalhar a definição. Não, mas ela tem, se ela vai analisar a multiplicação dos números inteiros, ela tem que saber qual é a definição. Que é para entender, eu só entendendo o que é a definição, quais são as propriedades e quais são os fundamentos, é que eu consigo analisar a fenomenologia. Porque senão vou estar a pôr na fenomenologia que são propriedades. Depois, quando eu vou olhar as respostas dos professores, se eu não sei o que é coisa, vou colocar, parece-me que é isto. Não pode parecer. Ou é, ou não é. Por isso, no próximo dia, eu vou pegar na mão das duas. Posso fazer mais umas perguntas? Por que você fala numa hora, eu fiquei pensando em falar conceito de número inteiro, alguma coisa assim? Por que você usa conceito, Helena, e não tópico? O tópico é multiplicação de números inteiros. Conceito, eu não sei o que é conceito, Helena, mas eu não usaria conceito. Porque eu estava no texto. Aonde ela usa conceito? Um slide aí estava escrito, conceito de inteiros. eu É acho. igual a palavra que eu tinha colocado, Carol, construir a ideia. Aí você veio e me ensinou que era desenvolver a ideia. Não, mas fala um pouquinho. O conceito, tá aqui no texto, tá aqui, ó. O conceito dos números inteiros. Você está usando caraça, tá vendo? Caraça que fala. Mas você acha que foi ele que falou isso, né? Porque isso aí ela colocou o conceito. Porque se ela qual a palavra que você usaria? Não é tópico aí. É, conceito mesmo. Tá. Porque eu não sei o que é conceito, você escreveu certinho. Eu não sei o que é conceito. E também por que você chama de operador multiplicativo e não de fator? É por causa do sua referencial? Vai lá na sua metodologia ampla desses métodos. Ó, gente, eu não sei porquê, mas a gente pode aproveitar para perguntar para o professor. Ok? Eu tinha uma pergunta antes, posso fazer? Não. Era Na qual os estudantes? Não é na qual, é em que. Por quê? Não sei. Deus quis assim. Na qual. Tá errado? Tá errado, professor? Na qual? Você já corrigiu isso no meu trabalho. Terceira linha. Na qual não existe, é em que. Tem que. Por quê? Obrigada. Na qual na língua portuguesa não tem. Não se não é língua legal, será? Não. Tem na qual na língua portuguesa? Na qual tem. Tem. Na qual eu quase não ouço, mas na qual. Não, A qual? a qual Não, é é uma coisa. Porque sabe por quê? Na Porque qual? tá iniciando na frase, gente. Olha a vírgulazinha ali, ó. Na qual. Ele tá certo, é em que. Tá vendo? E E ele fica com a cacofonia, não fica? Lá, na é a adição do quê? D mais A. Não tem nada antes ali pra puxar Na o D. é em a. Exatamente. Conjugação do não sei o quê com não sei o quê. Isso, em A, não é DA, em A. Não tem nada que Os puxa o portugueses E, falam não tem melhor. uma palavra antes. Ah, entendi. É só por isso, mas existe Só por um outro isso. contexto. Em outro contexto. Noutra existe estrutura de frase, pode Nessa aí. talvez possa escrever. Tá bom. Porque tem uma palavra antes pra puxar o E. O que eu tenho que pensar é o não, o em, é a conjugação de duas coisas. O que é que essa conjugação faz em relação ao que está anterior ao que é depois? Professor, deixa eu fazer uma Quando eu pergunta. disse não existe, está livre. A língua que professor. Deixa eu fazer uma
cultura. Agora Eu tenho cultura. É só eu que vou abrir todas as categorias e eu converso com outros alunos. É só eu que estou abrindo a categoria de todos os subdomínios ou todo mundo tem que abrir? Porque às vezes eu passo essa informação. Abrir o quê? Nossa conversa, você falou, abre a categoria de todos os subdomínios, por exemplo. Você me falou isso na minha tese. PCK você tem que abrir, do KMT você tem que abrir todos. Eu entendo que é porque eu estou fazendo a ligação com o discurso matemático. Todos nós temos que fazer. Todo mundo do grupo. Procedimentos, tem que ter exemplo de procedimentos. Definição, tem que ter exemplo de Mas até definição. o PCK. Propriedades de KFLM, quais são as categorias? Não, porque assim, eu tinha até falado pra eu acho que é porque eu estou fazendo ligação com uma teoria. São duas coisas diferentes. Quem está a fazer mestrado tem que fazer do tópico, do domínio, dos subdomínios que estão a analisar. No seu ponto. No seu tópico. Quem está a fazer doutorado tem que fazer de todos. Mas é a mestrado é só Não, é isso que eu queria saber. Eu converso com antes, converso com a Júlia. Porquê? Porque são etapas diferentes. Se eu estou a fazer mestrado, espera-se que depois vá fazer, quem quiser, que possa Mas fazer. não é só do MK, porque o meu presidente. O teu é só do ano. Talvez você tenha que perguntar pra eles como ele tá. Aí, Helena, deixa eu falar uma outra coisa que eu vou passar a palavra pro Anderson. Tá? A última coisa, eu prometo. Vai lá quando você fala das transcrições, por favor. A gente não. Transcrições. Tá? Transcrições. Peraí, Aqui? Precisa pegar? Na verdade, a gente transcreve tudo, tá? Porque do jeito que é escrito aí, dá a impressão que você vai transcrever só os áudios. Ah, é verdade. A gente escreve as questões escritas. Isso, a gente digita, né? Digita e tá. É isso. Obrigada. Vai no. Pensa, passa pra frente. Mais pra frente. Na parte do final da tarefa. É um monitor anterior. Aqui? Tá. A TPF é só para acender e desenvolver o conhecimento ou tem mais coisa? Porque ao meu ver tem mais coisa. Tem revelar o conhecimento? Não, eu vejo que a TPF ela é um recurso formativo e um instrumento de coleta de informações. Aí você quer dizer assim, a TPF por si só não desenvolve nada. Quem desenvolve são as discussões que a gente faz. Aí eu vejo que não colocaria revelar. Mas quando você constrói, qual é o objetivo da pesquisa? Não é por meio da TPF ver o que o professor revela de conhecimento? Então também tinha que ter o revelar. Mas não é a TPF que permite isso. É a discussão. É a discussão. Não, a TPF permite revelar. Porque parece que o aceder está aqui. Aceder ainda está aqui. Quando ele exterioriza, ele revela. Então, tá faltando, porque no papel revela. Só que aí, gente, só que tem que ficar uma coisa só. A TPF tem como ponto de partida uma tarefa para o aluno. Ela é elaborada. Qual é o objetivo da TPF? Ponto. Pra mim, não é. Então, nem se eu desenvolver, eu concordo com você. Que a gente desenvolve enquanto no meio principalmente a discussão. Vamos pensar, se você pega uma TPF só, sem orientação de ninguém, vai desenvolver alguma coisa? Vai desenvolver nada. Vai te acender alguma coisa? Pra mim é só revelar o que você sabe e vai revelar de forma escrita. Faz sentido? Qual é a tua? A discussão. Acho que era no próximo dia que eu ia fazer essa discussão da estrutura do contexto ibérico. Anota lá na. Depois tem que fazer, que é para gravar, que é para não fazer mais 10 vezes a mesma coisa. Isso aqui? Okay. O que é que nós temos aqui? Vai ser implementada a tarefa na formação inicial de professores, uma aula de 4 horas, contexto. Tá bonitinho. Ok? Segundo slide. Continua no contexto. Só que é o contexto para descrever a coisa que eu vou usar para coletar as informações. Mas é contexto mesmo. E, portanto, qual é o objetivo da tarefa para a formação? Eu quero aceder, mas especificamente quero desenvolver. Porque o contexto é formativo. Eu posso aplicar uma tarefa para a formação e não fazer pesquisa. E vou desenvolver. E eu quero desenvolver, porque se eu estou lá e os professores não desenvolvem conhecimento, foi perda de tempo para toda a Mas não vida. tinha que ter a palavra discussões aí, por meio das discussões, desenvolver? Isso é metodologia. Como é que eu vou desenvolver esse conhecimento? Como eu quiser.
vai estar no documento do professor, do formador. Mas aí pensando no que o Anderson falou, Miguel, ela também vai ter esse objetivo de que os professores revelem o que eles sabem, né? Aí não é nesse lugar que aparece, é isso, não é no contexto. Porque ela também vai ter o objetivo de coletar dados, né? Ela não tem como objetivo que os professores revelam o que sabem. O professor revelar o que sabe é a consequência da implementação da tarefa para a formação. E não precisa estar O escrito. objetivo não é revelar, porque senão eu faço a pergunta: o que é que você sabe sobre? Aí não precisa estar escrito ali. Você quer? Entendi. Quero que as pessoas revelem o conhecimento que têm. Ok? Por isso eu faço Só pergunta. Por isso eu faço as perguntas para que eles possam mostrar o que conhecem ou não. Entendi. Por isso é que os alunos da pedagogia de vez em quando vão reclamar porque eu faço muitas perguntas que eles sabem responder. Aí deixa eu perguntar, em questão de estrutura, professor, a ordem que ela cita as coisas importa? Porque eu colocaria as 5 dimensões antes do fundo. Obrigada, viu? Acho que vocês Ali como não está numerado, não importa. Como não sabe? Não está numerado. Mas se eu enumerar nos vizinhos, aí eu posso colocar nessa ordem. Porque também Se eu numerar I1, I2, I3 e I4, não está ordenado. também pode deixar, né? Eu deixei assim numerado. Eu tenho uma estrutura porque eu começo daqui, fechei esta, vou para o próximo, vou para o próximo. Eu achei que Tarefa para a formação, 5 dimensões. E depois o resto. Eu às vezes coloco 5 dimensões no final, porque foi a última que entrou. Porque Não. assim, então era só. Pra mim, o que eu coloco é um documento formador por último. Não, mas verde. Porque eu faço por último. Mas eu não era comigo. Quanto à apresentação, o que faltou aqui foi especificar o que é cada uma das coisas. Aqui para nós não é preciso, mas tem que pensar o que é a tarefa para a formação, o que é as 5 dimensões, o documento do professor e o documento do formador. Ô Miguel, uma dúvida. O que você entende por aceder? Grava, anota. Aceder? É, Eu quero saber o que é que tu sabes. É mobilizar? Não. porque aqui. Eu quero entender. Conhecimento. Eu quero ter informação sobre aquilo que tu é o sabes. que o Anderson estava questionando. É porque você usa muito Para mim, essa palavra. acender era evoluir. E é acender, não é acender, não. Não é ascender, é E aí os ascender. alunos confundem, Ah, às vezes, tá. botam mais acender. Ascender é subir. Aí por isso que eu estou te perguntando, o que você define como aceder? Aceder é ter acesso a. Nossa, isso é bonito, gente. Vou usar isso, vou mudar mesmo. Melhor que aceder. Posso Pensei que era só eu que ficava me Posso? perguntando. O que é que vocês fazem para aceder ao condomínio? Alguém? Ao condomínio. O que é que fazem? Pega o elevador. Não, ao condomínio Secretaria. faço pela portaria. Porque quando você vai no dicionário e procura essa palavra aceder aqui no Brasil, está de acordo, concordar, Aceder? anuir, e aí fazer aumentar, acrescentar, somar. Para mim era isso, por isso que eu pensava que eu queria evoluir. É tipo evoluir, acender, evoluir. Procurei lá assim, Mas aí não não. tem um N? Eu assim, eu entendi como evoluir Acender também, isso. Sandra. Vai lá que está aceder. Ascender é Aceder, subir. você tá vendo, né? Você tá vendo? Seria. Acender é outra palavra. Então. Eu sempre E mobilizar, você mobiliza para desenvolver. Mobilizar para ligar o fogo. Mobilizar é a expressão. É algumas palavras que a gente vê. O que é mobilizar? O que é que eu faço quando mobilizo alguma coisa? Começa. Movimentar. Que acesso. Vão mobilizar um monte de gente para ir assistir ao jogo. Vão movimentar um monte de gente para ir ao jogo. Mas a pessoa tem que saber em qual contexto ela está usando esse mobilizar. Por isso eu tenho que tem o explicar. aceder também. Porque ela entendia como desenvolver. Cada um entendia uma coisa aqui, né? Não, desenvolver é desenvolver. Eu tenho um livro para passar para o outro. Sem mais. Não tem. Tá certo. Ok. Anderson, você ia falar alguma coisa, mas eu cortei você. Era isso? Só esse copinho. Não, acho que era sobre uma coisa perguntada, essa parte do Grêmio de Futebol. Revelado. Isso, deixa eu acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que era só isso. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas é a parte de discussão metodológica, que é a parte das regras lá. Mas eu acho que não é hoje. Hoje mas é dúvida minha, então, quem tem
escreveu o tópico foi você. Então é problema Tem que seu. Depois você tiver problema. Não, Vai estudar que nós depois queremos depois você tiver, quando for Você está discutir o vendo que a tópico, necessidade é geral. quero que você. Aí quando Quase você. você tem que pagar 10 mil pra ela. Nossa, se quer esse negócio. Eu acho que era essa parte aí mesmo. Alguns comentários que eu tinha colocado, o pessoal Pode ser no primeiro. que é das equipes. E a outra era uma coisa de iniciar, então foi 2.5, 2.7, eu acho que era isso só. Na teoria. Agora não, é o azul. Não, é isso. Você colocou para dar uma Tem mau contato, deixa eu ver. A outro comentário que eu ia fazer era da questão da gravação, já tem. Acho que era isso que tinha notado. Vai no final lá. Aqui é da análise. E esse aqui? Vai, deixa eu ver. Tá bom? Porque não tá falando que espera formação, que espera melhoria da Não, prática. agora já mudaram. Com esta pesquisa, como é que é? Tem potencialidade, mudou para. Vamos arranjar um conjunto de escritores. Seria no final aí, com essa e nos permitirá entender melhor o conhecimento que sustenta. Nossa, professor Miguel, que você fez. Tá, Miguel, Sam, o que quer dizer com esse final? Mas se ela escreveu é porque ela eu só sugeri. Não, eu só tô falando que tá bonita porque foi a Sandra que fez. Eu concordei. Eu só sugeri. Se ela concordou, tem que justificar. Se ela escreveu lá é porque é dela. Segundo a minha orientadora, Faz isso não. não, são os escritores. Quando a gente está descrevendo lá o conjunto de escritores, a gente vai entender melhor esse conhecimento que é especializado no âmbito desse tópico e o que o sustenta é a matemática. Também sustenta e fundamentos. Não, é a matemática. Não sei se estou pensando no tópico, eu estou pensando no Eu acho que ninguém do grupo ainda sabe escrever esse negócio de resultados considerados. Miguel, você E eu acho que ninguém tem resultado. Miguel, Não, você entendeu ninguém a vai última mais vez? sobre isso. Eu Eu concordo. nunca vi Miguel, ninguém você fazer entendeu? esse teste, inclusive eu. Miguel, você entendeu a A última nossa linha? secretária Qual é a matemática que sustenta o tópico? É matemática, querido. Qual é a matemática que está sustentando Temos o tópico que ela está estrutura pesquisando? Mas um pouco o conhecimento que o sustenta, Qual é a conhecimento estrutura? matemático que sustenta o tópico, aí eu. Não sustenta o tópico, sustenta entender esse É tópico. isso. Ai, Anderson. É um conhecimento que Gente, precisa. eu tá meio lerdo hoje, não vou Vamos negar. lá. Isso é uma Contexto que as informações. Qual é o contexto em que as informações são coletadas? De que forma? Qual é o contexto material que vai ser usado? Próximo. Ainda estamos no contexto da coleta de informação. Agora como é que as informações são coletadas? Falta ali produções escritas para quê? Para analisar. Não, de quê? Os professores. Das respostas. Das respostas à tarefa para a formação. Mas calma, me perdi. Na primeira linha, É. serão coletadas as produções De escritas quê? Do que? Ah, tá faltando das tarefas. das tarefas. Tem que estar tudo explicadinho. Ah, tá. Eu estou a reescrever um artigo porque o avaliador não entendia lá 3 coisas. Um parágrafo passaram a ser 3. Portanto, são coletadas as produções escritas dos professores para a tarefa para a formação. E as discussões, quais discussões? Em pequeno grupo ou em grande grupo? Ou as duas? Ok? Ah, sim. E o Se é só em pequeno grupo é uma coisa, se é só em grande grupo é outra coisa, se são as duas é outra coisa. Tem que descrever também, né? Tem que dizer o que é que efetivamente vai ser feito. Mas são gravadas em áudio e vídeo, tudo, ou só as discussões em grande grupo e as discussões em pequeno grupo em áudio, ou... Agora, as respostas das questões serão analisadas. Já não é contexto. É método.
já estou a dizer, em princípio já vou dizer como é que a análise vai, o que é que vou fazer para analisar. Tem artigo que eles colocam contexto e método, aí escreve contexto, aí escreve tudo contexto, depois coloca método. Aqui normalmente o grupo faz contexto e método e faz contexto, depois. Tudo junto, mas separado. Eu vou, tudo junto, mas se no separado. próximo dia, se no outro a seguir, fazer essa discussão dos dois pacotes. O que é que está em contexto e o que é que tem que estar em. Mas seria melhor você escrever para. Tudo junto. Sem subtítulo. A análise para uso do conteúdo. Alguém explica o que é que está ali na primeira linha? O quê? Alguém vai saber o que é que vai fazer com a primeira linha? Não. Como será isso? É porque eu já vi isto escrito 20 vezes. Para a análise vou usar o MTSK. O que é nesse Não me diz nada. É a mesma coisa que dizer, para a análise vou usar a coisa lá do Barban. Não me diz nada. Posso fazer 50 formas diferentes com a análise de conteúdo. Como é que eu vou fazer isso? O que é que vou usar para fazer a análise que eu quero fazer? Tem 4 perguntinhas, né, professor? E obviamente, quando estou a fazer o projeto, é uma coisa que eu ainda não sei muito bem o que é que vou fazer, porque esta parte só posso escrever depois de ter feito. A versão final é só depois de ter feito, porque é aí que eu consigo descrever efetivamente o que é que fiz. Como, quando, onde E porquê? e por quê? Sem responder essas 4 perguntas. No contexto e método? Não, não sei se método, né? No método. No Na método. parte do método tem que responder. Não é escrever a resposta, é o leitor tem que ter informação para isso. Como? Sobre isso. Como é que vai ser feito? O que é que vai ser feito? Parece mais difícil do que é isso. Não é muito difícil, tá? Fique tranquilo também. Alguma pergunta mais? Você poderia colocar lá no título? No título? Isso Ah, tá. Tá diferente daquele que eu te mandei, Luciano. Eu tirei os sentidos. Que eu conversei com o Miguel esses dias. Aí. Mas antes de conversar com o Miguel, ele tinha falado alguma coisa desse título aí. Já não lembro. Então por Não, Se é não- porque tava. Se não escrevi, já não lembro. Tava sentido? Tava nos anos finais, só que a gente tinha entendido que tinha que colocar alguma coisa a mais, mais específico sobre o que da multiplicação que a gente ia pesquisar. Daí, conversando com ele depois, eu entendi que era só para tirar os anos finais. Foi o que eu entendi. Então você vai trabalhar com uma coisa, licenciatura, né? se lembra da discussão lá na tarefa, não te ajudou no título? Aí eu fiquei, né? Porque ela tinha até colocado sentido. Eu disse assim, ó, no sentido é complicado, porque a gente nem sabe se existe sentido ainda. É, porque se é o sentido, é só o sentido, não tem nada de registro de Procedimento, representação. Exato. A gente não fez uma revisão da teoria ainda. Não, por agora acho que dá para entender. Tem o que é conhecimento, que é do professor, que é especializado, que é do professor de matemática, e o tópico. E o conjunto do tópico. Só tem uma última coisa, que é para todos também. A Helena disse uma coisa que é: o conhecimento do professor não se desenvolve na prática. É preciso formação especializada. Isso é verdade ou não é verdade? O conhecimento especializado do professor não se desenvolve na prática de sala de aula. Tem referência que diz isso. Mas é o especializado. O que a Helena disse foi: o conhecimento do professor, que eu escrevi, o conhecimento do professor não se desenvolve na prática. E para isso é preciso formação para. O pedagógico geral desenvolve. Depende do conhecimento, né? O pedagógico geral desenvolve. A discussão de hoje de manhã. O conhecimento do professor desenvolve, o conhecimento prático do professor desenvolve-se na prática. O que é que não se desenvolve na prática? O especializado. Especializado. Tanto em âmbito matemático quanto pedagógico especializado. E por isso é que é preciso formação de professores que seja especializada para desenvolver esse conhecimento. Por meio de tarefas especializantes. Ele não gosta de falar.
Eu não falei nada. Você falou que estava errado lá no Chile. Outro dia. Ok? Mais alguma pergunta? Não. Não? Obrigada. Próximo. É tão legal poder ser lá. Até semana que até daqui 2 semanas que a gente vai lá ter